Terceira dica para nós, então, caminharmos aqui, é no versículo 6 e 7, então, que eu acho que é os versículos mais conhecidos aqui nesse texto. E eu vou dizer, a palavra que eu coloco aqui como título é oração. Então, cuide dos relacionamentos, do temperamento, mas também da oração, da vida de oração. Por quê? Porque ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Se eu estou ansioso é porque existe algum problema, alguma situação, correto? O problema pode ser até alguns milhões que você ganhou aí, vai saber. Né? Você fala, nossa, eu ganhei 10 milhões, o que eu vou fazer? Já pensou um problema desse? Mas pode ser um grande problema também, né? Eu queria um problema desse, claro, quem não queria? Mas tá, não andem ansiosos. Se existe ansiedade é porque existe algum problema. E se existe algum problema, eu tenho que fazer o quê? Me jogar no problema, me entregar no problema? O texto diz para nós, ore. Ore. Problema é igual a ansiedade, que deve resultar, ser dividido por oração. Quanto menos oração, mais o problema assume o lugar do nosso coração. Quanto menos oração, mais o problema assume o lugar do nosso coração, da nossa mente. Se você me perguntar, quando eu me converti aos 18 anos, hoje, não parece, mas eu tenho 43 anos, parece que eu sou mais velho, claro, né? Ontem, quem foi que falou que, gente, quase que o meu temperamento ficou meio complicado ontem. Tem gente que fica testando a fé da gente, né? Com quem foi que eu estava conversando ontem que falou, mas você só tem 43 anos, eu achei que ele ia falar, parece mais novo. Ai, ainda bem que Deus já trabalhou nesse sentido. Aí eu tenho, por isso que eu estou tirando a barba, né? Agora, para poder parecer mais novo, né Andrés? É. Esse menino é um anjo de Deus, ele massageia a minha alma. Assim. Ele dá amém aqui, ele fala, tá ótimo, pastor. Os irmãos estão tudo dormindo, ele tá amém, pastor. A glória a Deus. Assim. Se um adolescente jovem está ouvindo a palavra, tá ótimo, tá maravilha. Estou falando para essa geração atual, isso é importante. Mas se você me perguntar, quando você olha para a vida, gente, eu olho para trás, aos 18 anos eu me converti, hoje depois de mais de 20 anos, 43 anos, a base, a coisa mais importante na caminhada, a meu ver, e é o que me sustenta, o tema é para permanecer firme. Sabe como é que foi minha vida? De oração. Aprendi, a gente falou aqui de reuniões de oração. Alguém estava conversando ontem com alguém, nossa, vou ficar 40 minutos de joelho, meu joelho não estava tão calejado não, né? Falei, faltava treinamento, agora estamos treinando. Você acha muito 30 minutos de joelho? Já passei muitas vezes, não é que só deve orar de joelho, mas também deve, né? Se pode. Já passei 3, 4 noites de oração. No meio da luta, quanto maior a luta, mais tem que ser a nossa oração, mais intensa a nossa oração. E oração não é só falar, é estar na presença de Deus. Eu sei que quando a gente começa a orar, a gente vai em nome de Jesus, a gente abre a portinha, em nome de Jesus, aí Deus tem que sentar e nos ouvir, né? E aí a gente fala tudo que a gente tem para falar. Falei, amém. Fecha em nome de Jesus e não deixa Deus falar nada, né? Inicialmente a gente começa desse jeito, dispara. Tem gente que começa a orar, ele parece o Senna antigamente, né? Parece Fórmula 1, né? Senhor, nosso Deus, não sei o que, blá, 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 ele quer falar o mais rápido possível, ele acha que vai acabar o mundo, né? Calma, ora devagar. Ora com calma. Tudo bem se é seu jeito, eu estou dizendo assim, você pode ficar mais tempo, né? Tranquilo. Mas, gente, a caminhada de fé sempre foi de oração. Sempre foi de oração, foi ali a minha base. Foi ali que o Senhor trabalhou, no jejum e na oração. É importante servir? Com toda certeza. É importante fazer as coisas, servir o próximo, amar o próximo, obra social. Tudo isso é importante, pregar o evangelho, sem dúvida. Mas não é isso que Deus trabalha na nossa vida. Minha vida, mais ou menos, contar um pouquinho para vocês. Minhas noites de sábado, normalmente, principalmente naqueles anos mais intensos, eu passava a noite inteira acordado em oração. E não faço isso para minha vanglória, para vocês entenderem que às vezes assim,
A gente quer chegar em certos lugares, a gente quer que Deus trabalhe em nós. Eu não estou dizendo que talvez vai ser assim para você, cada um nos seus limites, cada um nas suas realidades. Mas eu também não entendia, não era que eu sentia essa necessidade. E nem os jovens da igreja eram assim. Era a minha vida, e eu depois que eu fui ver, eu falo que o Senhor passou a rasteira. Ele fala, já que você gosta de ser cristão mesmo, gosta de me servir, então agora você vai ser pastor. Eu falei, não, Deus, crente já basta, pastor nunca. Para que fui falar? Agora eu estou evitando falar muito, porque senão... Mas é interessante, que eu olho assim e falo, meu Deus, noites, horas e horas e horas. Cada fase é importante na vida, gente. Aí, você quer ver uma coisa? Ana, lembra da história de Ana lá em 1 Samuel? Por isso que a gente bota os pontos aqui, para não abrir demais o leque, para não demorar. Estou olhando a hora. Ana queria um filho. Você lembra disso, da história de Ana? Ela queria um filho. Mulher naquela época, mulher já não tinha um valor social naquela época, e não gerar filhos, ela era assim, era amaldiçoada, não tinha valor nenhum. E ela passando luta e mais luta, orando, buscando o Senhor. O que ela fazia? Orava. Coloca na tua vida isso, oração, fala com Deus. Tem várias formas, eu estou falando dessa forma, naquela fase eu creio que foi importante para mim, e eu creio que Deus estava, na verdade, trabalhando, me formando, porque Ele queria algo diferente. Como dizia um irmão, que foi um discipulador na época, ele falava, a luta é grande, porque Deus tem um grande propósito na sua obra. E eu respondia para ele, na cara de pau, fala para ele ter um propósito na vida de outra pessoa, não aguento mais. Falava mesmo, manda ele agir na vida de outra pessoa, eu não quero isso. E de fato, aquilo foi a melhor coisa, Deus estava trabalhando na minha vida. Não é que Ele estava me colocando, eu poderia não querer aquele caminho, Deus não me obriga, eu poderia seguir outros caminhos. Mas lá no fundo, eu não conseguia sair da presença de Deus. Lá no fundo, eu não via algo melhor do que estar na presença de Deus. Então, existem várias formas de orar. Várias coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Eu tenho falado muito para as famílias, casais, nessa nossa rotina de correria. Gente, usa a sua rotina e coloca a oração. Ao levantar, não sai igual doido levantando lá. Deixa só a mulher fazendo tudo. Não, levanta junto. Um vai fazendo café, o outro vai dando banho no filho. Cada um é na sua rotina. Se organiza, se pode, toma um café junto. Mas não toma um café correndo. Dá uma palavra de oração, Senhor, abençoa o dia do meu esposo hoje, guarda ele. Tem gente que trabalha fora de Campinas, vai viajar, e a gente sai de casa e não ora pelo nosso cônjuge, pelo nosso parente. Percebe? Coloca oração no seu dia a dia, para permanecer firme. A gente não sabe as lutas que a gente vai enfrentar no nosso dia. Então, por que eu já não vou prevenir isso, buscando a ajuda do Senhor? Eu posso orar durante o caminho, claro, vou orar incessantemente. Mas, quanto mais oração, melhor. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Estou tentando ser breve aqui, para a gente entender isso. Jesus, quantas vezes Ele deixava a multidão? Olha, Senhor Jesus, pregando para multidões. Ele deixava, Ele fugia, porque a multidão ia atrás dele, e Ele ia fazer o quê? Ficava sozinho com Deus. A gente gosta muito de estar na frente, de estar diante das pessoas. Claro que é bom, mas a gente precisa também estar a sós com o Senhor. Se eu não gosto de orar, como é que eu vou falar para o outro? Amém, gente? Eu estava pensando nesse ponto, a gente fala da quinta, e a gente tirou todas as escalas, não tem escala de multimídia, escala de louvor, escala de quem vem falar na frente, está tudo liberado. E aí, não vou fazer nada, não precisa de nada. E aí, você continua vindo? Você que tinha tempo, né? Eu sei que tem alguns que não podem. Mas está entendendo a minha lógica? Simples assim, não tem escala, você está liberado. Então eu não preciso ir. Se você quer fazer escala, não precisa. Só se a gente criar a escala da oração. Que tal essa? Vamos fazer uma assembleia, uma reunião agora. Fazer a escala de oração, de 20 em 20 irmãos. A quinta-feira que vem são vocês. Vão ficar 1 hora orando lá por nós. Quem concorda, amém? Só para a gente entender a importância da oração. Nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que é a presença de Deus. Ore, não canse de orar, busque ao Senhor. É orando que a gente vai conseguir desfrutar de tudo que o Senhor tem por nós, tem para nós. Amém, gente?